Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. O vídeo de hoje é muito especial, como vocês já viram aí no título. Vou fazer marmitas. Faz muito tempo que eu não faço marmitas para deixar pronto no nosso freezer, na nossa geladeira aqui em casa. E quando eu faço, gente, é uma mão na roda. Então, decidi fazer isso para ter para os próximos dias. Eu sei que as próximas semanas vão ser muito difíceis para mim no trabalho, então eu preciso me organizar para isso, né? Para conseguir manter a minha alimentação, a alimentação do Beto também. Aqui em casa continua fluindo bem e também a Cora tá aqui pulando em mim. E também conseguir dar conta de tudo. E com certeza fazer as marmitas ajuda muito. Quando eu faço as marmitas, elas acabam durando mais ou menos 15 dias aqui em casa, então é justamente isso que eu preciso para deixar tudo organizado. Então, bora! Vou começar anotando aqui tudo que eu quero fazer. Eu já fui no Hortifruti comprar as verduras, principalmente, que eu quero deixar prontas e preparadas para conseguir depois guardar tudo em marmitas, né? Então, vou começar anotando tudo que eu preciso fazer de processos. Eu vou começar sempre guiando pelas carnes, porque nós temos tilápia, patinho moído e peito de frango. Tá cortado para estrogonofe, mas eu não vou fazer estrogonofe. Mas vou colocar aqui, porque eu acho que fica muito melhor comer na marmita, principalmente quando vai pro trabalho, as tiras de frango do que o peito de frango inteiro. Então, eu peguei cortado em estrogonofe. E aí eu vou colocar quais são os legumes que vão acompanhar cada um. A tilápia, o que vai acompanhar é o brócolis. Eu acho que é o que mais combina com a tilápia. O patinho que vai acompanhar é a cenoura assada. O peito de frango é a abobrinha refogada. E aí, os três vão com arroz. Às vezes eu vario, faço macarrão, só que eu tô preferindo fazer o macarrão o dia que a gente não vai comer marmita, sabe? Então eu faço ali na hora, preparo ali na hora, do que deixar ele congelado ou na geladeira já pronto. Acho que perde um pouco o gosto ali. Mas enfim, arroz. As marmitas em si estão definidas. Teremos 3 opções. Aí o que eu vou fazer também é sopa de legumes. Também para congelarmos. E as frutas, verduras, enfim, vou só deixá-las lavadinhas na geladeira, não preciso anotar isso. Então, bora para a cozinha, vamos começar a fazer os processos e deixar tudo isso em ordem. Vou começar temperando o frango pra... Ai, meu Deus. Vou começar aqui temperando o frango e vou deixar ele curtindo o tempero enquanto a gente faz os outros processos. Uma coisa que eu sempre gosto de ter é uma sacolinha de descarte. Então, essas coisas que não vão... que vão pro lixo, mas fica de fácil acesso aqui pra mim. Então, deixo uma sacolinha aqui. E bora temperar o frango. Eu vou colocar meia colher de sal. Um pouquinho de páprica picante, bem pouquinho mesmo. Só pra dar um chance. Pimenta do reino.
páprica doce. E a defumada que eu não estou encontrando. Ah, a defumada tá aqui dentro. Eu esqueci de colocar ela no frasquinho. E a páprica defumada. Que é a que eu mais coloco, no caso. Agora, eu vou só mexer e reservar esse frango todo na geladeira para ele curtir o tempo de tempero. Só vou cobrir com esse saquinho para ele não ressecar na geladeira. Gente, agora eu vou fazer os dois legumes mais complicados, que é... Complicados não, mais práticos, que é o brócolis e a abobrinha. Então, eu vou preparar eles aqui rapidinho. O brócolis eu sempre uso o congelado mesmo. Uma coisa que eu me preocupo em olhar. Peraí, senão vai ficar fazendo barulho no microfone. Cadê? Aqui. Uma coisa que eu sempre me preocupo em olhar são os ingredientes. Então eu compro o que só tem brócolis mesmo, tá vendo? E aí eu acho bem mais prático. Eu vou ferver essa água que já tá fervendo. Vou jogar como se fosse macarrão. Jogar uma colher de sal na água. E aí quando ferver, joga lá. E aí eu vou fazer uma fornada de legumes juntos. O brócolis com a cenoura. Mas vocês vão ver que a cenoura tem mais processos, mais coisas a fazer com ela. Então, ela vai ser a última. E aí, nessa frigideira, eu vou fazer a abobrinha. A abobrinha, ela é 100% feita na cebola com azeite. Então, é só isso que eu preciso. O azeite com a cebola. A cebola eu também uso essa congelada em casa. E aí, a regra é a mesma, gente. Ver o que tem só um ingrediente, que no caso é a própria cebola, para não comprar coisas ultraprocessadas, enfim, na casa de vocês. Aí eu coloquei bastante azeite para dourar um pouco a cebola e vim com a abobrinha logo depois. Hoje eu comprei a abobrinha já em rodelas, para otimizar o processo. É óbvio que ela é mais cara, né, no hortifruti, mas como eu tenho pouco tempo para deixar tudo isso no jeito, eu preferi comprar hoje, mas eu nunca compro. É bem raro que isso aconteça. Aí eu joguei aqui, vou vir com meio sal. A abobrinha tem muita água, então o sal ajuda a soltar e fazer com que ela cozinhe na própria água dela, sabe? Então eu venho com o sal e a pimenta do reino, só. São só esses dois temperos que eu uso na minha abobrinha refogada. Eu acho que não precisa mais do que isso. E aí você vai tampar pra ela dar uma cozidinha dentro da água dela. Ai, acho que essa panela é muito pequena pro tanto de abobrinha, mas enfim. Vai dar tudo certo, confia. E
tampa. Pronto. Pronto. Eu esqueci de deixar os peixes também temperando. Então, vou fazer isso agora. Porque a carne, vocês vão ver que são as últimas que eu vou fazer, com exceção da carne moída, que eu já começo agora. Mas o peixe e o frango são os últimos a serem feitos. Então, eu só separo, eles já estão descongelados, são só 3. E aí, vou temperar. Pimenta do reino. Sempre começo com isso, gente. É sempre sal, pimenta do reino. Aí eu vou trocando com os outros. Pimenta do reino eu tento jogar bem pelo filé, assim, pra ele pegar de todos os lados. Aqui e aqui. Aí, eu sempre coloco mais um temperinho. Hoje eu escolhi pôr o açafrão. Acho que fica bem gostoso com o peixe. Eu dou uma viradinha neles. Assim. E o cominho. Que eu acho que combina bastante também com o peixe. Pronto. Agora eles vão também pra geladeira com o saquinho. Até a hora de começar a fazer esses peixes. Eles vão ser feitos no forno, porque eu acho que fica mais inteirinho e mais suculento também. Eita, aqui não tem nem mais espaço na minha geladeira, calma aí. Pronto. Aí a abobrinha... Pera, eu vou trazer vocês de volta pra cá. Vocês estão vendo um açafrão. A abobrinha, de tempos em tempos, tem que vir aqui, abrir e dar uma mexida. Eu tinha falado que a panela tá pequena, mas agora já tá ótimo. Tem que vir dar uma mexidinha, tirar as que estão embaixo, jogar pra cima. E as que estão em cima vão pra baixo. Fazer esse rodízio com elas. Essas mudanças de lugar. Pra elas irem cozinhando todas por inteiro. Agora já tá bem pequenininha pra panela. Tá ótimo o tamanho. E a água do brócolis ainda tá fervendo aqui. Eu vou fazer também começar a carne moída, porque a carne moída eu tempero ela na panela, ao invés de temperar antes. Então eu começo agora, como são só 500 gramas também, eu tenho panela sobrando pra fazer, porque daí só me sobra a boca pequena. Mas como a panela é pequena, dá pra usar a boca pequena aqui. A carne moída, gente, eu faço com um pouquinho de molho de tomate. Eu tenho um molho de tomate congelado, que eu usei só metade dele, que era de tomate pelado mesmo, então eu não vou precisar preparar. Mas eu gosto também de usar o extrato de tomate, que, enfim, dá uma boa... um gostinho bem bom na carne moída. Só que agora eu tenho que caprichar no azeite, por isso que eu até levantei a panela, tá? Porque pra carne moída eu preciso bastante de azeite. Inclusive, gente, fica a dica,
Com certeza vocês já viram um monte de gente usando esse sprayzinho no preparo das comidas e realmente vale a pena porque você economiza muito o azeite. Eu acho que, assim, eu ia falar, faz mais de 3 meses que a gente não compra azeite em casa. Faz menos, só que na verdade a gente só comprou porque a gente foi numa loja de casa, sabe? E tinha azeite na promoção, então a gente comprou pra ter. Mas assim, não precisaria ter comprado, porque faz realmente mais de 3 meses que a gente não compra azeite em casa. Desde que a gente começou a usar esse sprayzinho, azeite tá muito caro, então são R$19 muito bem gastos. Agora a abobrinha já soltou muita água, então eu vou abrir um pouquinho, vou deixar ela secar um pouco da água dela pra tampar de novo depois. Agora refogou um pouquinho a carne moída, quer dizer, refogou a cebola e o alho, eu já venho jogando a carne moída. E aí, antes mesmo dela dar uma fritadinha, eu já vou jogar rápido o sal. Meia colherzinha dessa que eu uso. E a pimenta do reino. Porque daí, enquanto vai fritando, ela já vai temperando pelo menos com esses dois. E aí eu venho separando com ela. Com os temperos, porque daí vai tanto espalhando o tempero, que é a cebola, o alho, o sal e a pimenta, quanto fritando ela de todos os lados antes de jogar o molho de tomate. Aí, nesse tempo, a abobrinha já deu uma secada. E aí eu já vou tampar ela de novo. Já posso tampar de novo. Ui. E aí ela frita e vai virando. Frita e vai virando, frita e vai virando. Prontinho. Agora, gente, a água do brócolis já ferveu, então eu vou jogar ele na água. Ai. Acho que tá bom. Joguei um pouquinho de páprica defumada na carne, porque ela já tá quase toda frita. E também joguei agora o molho de tomate e vou jogar um pouquinho de água do filtro, tá, gente? Pelo amor de Deus. Quando for cozinhar, pega a água do filtro. Principalmente se você mora em São Paulo, porque não é uma boa água. A não ser que você more num lugar super bem... Como chama? Que tem o poço artesiano e tudo mais. Super privilegiado. Lembrei a palavra. Aí, tudo bem. Mas, enfim. Como o meu molho tava congelado, ele vai demorar um pouquinho pra começar a incorporar na carne. Então, eu vou tampar pra ele cozinhar mais lentamente. O meu brócolis já tá na água. A abobrinha tá finalizando. Eu vou diminuir um pouco o fogo da abobrinha, porque eu vou descascar e cortar as cenouras pra elas irem pro forno. Tô aqui com as cenouras, vão ser 2 cenouras. Se a Cora começar a latir, eu vou ter que prender ela, porque, gente, ela ama cenoura. E aí ela sabe que eu tô cortando cenoura, eu não sei como. E fica latindo desesperadamente. Ela não late pra nada, acho que dá pra ver nos vlogs, né? Mas pra cenoura, nossa, sério. Mas enfim, vou descascar aqui. Gente, eu sou muito ruim cortando cenoura no estilo que eu gosto de fazer ela assada, que é
como se fosse batata frita, sabe? Esse corte compridinho. Eu sou muito ruim, mas vai dar tudo certo. Nesse meio tempo, gente, a abobrinha ficou pronta. Deu pra ver que ela deu uma boa diminuídazinha. A cebola deu uma caramelizada com ela junto. E aí agora eu vou deixar esfriar. Ó, já tô aqui com o meu pote com tampa. E aí eu vou cortando as cenouras e colocando elas em palitinho aqui dentro. E é agora que vocês vão entender por que do pote com tampa. Eu vou colocar azeite, vou ter que abrir porque tem que uma boa quantidade de azeite, tá? Assim, tá bom? Aí se fosse no spray ia ficar 3 anos aqui. Sal. A cenoura, ela é muito sequinha, então o azeite ajuda a fazer com que os temperos grudem nela. Ela é uma cenoura de páprica, tá, gente? Então, páprica defumada sem dó. Ai, o foco se perdeu. Aí. E ela vai fazer uma crostinha de parmesão. Como é bem pouquinho, não tem problema. É bastante cenoura pra pouco parmesão, tá? Que não sei se vai dar pra ter noção aí no vídeo. E agora que tá o segredo, que a gente vai tampar e chacoalhar isso muito bem. Nesse meio tempo eu tirei o brócolis também, joguei um pouco de água gelada nele, tá esperando pra entrar no forno. E a nossa carne moída também já tá prontinha, o fogo tá desligado já. Vou deixá-la esfriando pra entrar na marmita mais tarde. Eu tenho terapia agora, então já vou deixar as assadeiras prontas do que vai aonde, pra não ter... O meu forno é maravilhoso, gente, ele tem timer, então não vai ter erro, porque são receitas que eu faço sempre, eu já sei que meia horinha resolve. A cenoura precisa um pouquinho mais de tempo, mas eu vou deixar meia horinha. Depois qualquer coisa eu ligo mais. Então eu vou deixar ela espalhadinha assim, pra pegar... Ela está pronta já pra ir pro forno. Aí a segunda forma, eu vou fazer justamente a marmita certinha, vocês vão ver. Eu vou fazer metade desse lado o brócolis, porque é muito grande essa assadeira. Então, não tem como pôr tudo aí dentro de alguma coisa só. Tem que ser dividido. E aí, o outro lado eu vou pôr os peixes. Eu queria pôr uma coisa que eu esqueci de comprar, que é alho poró, que eu gosto muito de pôr no peixe. Mas, esqueci. Paciência. Eu vou colocar agora as coisas dentro dele. E vou programar também. Que eu falei que dá pra programar esse forno. É muito bom por conta disso. Porque, por exemplo, eu tenho terapia, eu consigo programar, ele tá 200 graus. Aí eu venho aqui e coloco pra ele só assar por meia hora. E aí ele vai desligar daqui meia hora. Vocês piscaram e eu já tô com tudo pronto aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo separadinho. A minha bandeja já tá aqui. O potinho descartável já tá aqui também. Depois que eu parei de gravar pra vocês, eu fiz o arroz, porque daí não tem segredo nenhum no preparo, né? Um arroz que eu refoguei com alho e cebola, água e pronto. E também fiz o frango, as iscas de frango. Só também ele tava temperado daquele jeito que eu mostrei no começo do vídeo,
Coloquei na frigideira bem quente e sem segredo nenhum. As comidas já estão bem frias, a maioria, mas eu ainda vou deixar as marmitas prontinhas antes de tampar, descansando. E agora chegou a hora de montar, fazer elas na marmita. Eu vou primeiro separar o arroz do Beto, porque ele come no almoço uma quantidade diferente. Eu como a mesma quantidade no almoço. E no jantar, que também é a mesma quantidade que ele come no jantar. Então, eu vou fazer 5 almoços para ele diferentes, com a gramatura diferente de arroz. E aí eu monto separado, pra ficar tudo certinho. Enquanto isso, vou assistir minha novela. Finalizei tudo. Aqui estão as minhas marmitas. Eu tenho 2 de peixe, uma de frango e 2 de carne. E aqui estão a do Beto. Ele tem 2 de frango, uma de peixe e 2 de carne. Porque ele não pode levar pro trabalho peixe, nem eu. Mas só que ele vai pro trabalho mais vezes essa semana. Então eu fiquei com mais peixe do que ele. Agora o que eu vou fazer eu peguei essa caneta marcadora e vou marcar na tampinha antes de fechar o que os que são do Beto. Eu vou colocar um Bzinho na ponta pra ele saber que é dele, que tá pesado na dieta dele, né? E vou deixar aqui esfriando. Dá pra ver pela marmita, deixa eu mostrar uma pra vocês. Quando ela tá com essas aguinhas assim, não vai dar pra ver nessa câmera, peraí. Quando ela tá com essas aguinhas meio embaçada, ela ainda tá quente. Então não é hora de congelar ainda, nem tampar e nem pôr na geladeira. Porque senão ela vai ficar, quando descongela e esquenta, fica com uma aguinha no fundo da marmita. Isso é muito ruim. E é só porque congelou com ela quente. Então é só esperar um pouquinho antes de fechar que isso não acontece. Principalmente na abobrinha, que tem bastante água. E prontinho, gente! Tá tudo aqui, tudo montado e pesado. No total deram 10 marmitas. Deram 4 de carne moída, 3 de frango e 3 de peixe. E é isso, vai ser assim que nós vamos organizar a nossa semana. Espero ter te inspirado a também fazer as comidas da semana por aí. Me conta como funciona a organização de vocês. Acabou até sobrando algumas coisas, sobrou um pouquinho de arroz, um pouquinho de brócolis e um pouquinho de abobrinha. Então, tem ainda um pouquinho pra compor os jantares e tudo mais. Eu pensei que ia dar pra fazer jantar também, mas acabou que não deu. Dá pra gente, enfim, comer no jantar também, mas não deu uma boa quantidade de marmitas, então essa quantidade que eu fiz é o suficiente para 10 dentro da nossa dieta, né, do que a gente come durante a semana. E é isso, espero ter inspirado vocês de alguma forma. Obrigada por acompanhar nessa jornada, né, de organizar as comidas da semana. Super beijo, até o próximo vídeo e tchau!